Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vai Pela Sombra. Os filhos, quando chegam num casamento, transformam tudo. E isso não é novidade para ninguém. Então eu queria convidar vocês para imaginar comigo uma casa. Ela tem estrutura, ela tem rotina, ela tem uma linda decoração e lá vivem duas pessoas que compartilham uma rotina mais ou menos organizada. Geralmente, quando a gente tem um problema, é como se a gente quisesse mudar a decoração da casa. A gente concorda, discorda, acha que tá mais bonito, mais feio, mas orna. Só que quando um bebê chega, ele dinamita o teto, o chão, as paredes, ele muda toda a estrutura. E o que aconteceria se uma pessoa muda, mas a outra não quer mudar? Essa é muitas vezes a realidade do casamento após a chegada do bebê. E é a origem da solidão e da sobrecarga materna. Depois que o bebê nasce, as conversas giram em torno de quem troca fralda, quem dormiu menos e uma competição de quem está mais cansado. O que é que sobra do casamento quando a leveza vai embora? É sobre isso que a gente vai falar ao longo desse episódio. Vamos com a gente? E eu acho importante a gente começar falando sobre por que para nós é uma desestrutura e é um problema, e a gente questiona o amor e a continuidade de relação quando acontece um problema sério, como um adoecimento, um câncer, o nascimento de um bebê e uma falência financeira. Por que isso abala tanto a relação de casal? E eu acho que a gente precisa contextualizar que as relações hoje, elas são construídas muito em cima de um ideal. A gente ainda é muito regido pelo princípio do prazer. E a gente quer ficar naquilo que nos faz bem. No emprego a gente quer ser reconhecido, num relacionamento eu quero ficar enquanto aquilo é bom para mim. Mas nem sempre a chegada de um bebê é prazerosa, é gostosa e traz o bem-estar de imediato. A profunda transformação da rotina, a desregulação do ciclo circadiano, as tarefas, isso traz desprazer. E dentro de uma lógica que eu quero ficar onde eu me sinto bem, a chegada do bebê, ela acaba exatamente com a estrutura que sustenta hoje as nossas relações, que é a estrutura do ideal, da fantasia. O amor hoje, muitas vezes, mesmo o amor do cotidiano, ele é sustentado em cima de fantasia. Duas pessoas que trabalham, que ganham bem, que podem viajar, que podem tomar um bom vinho, que podem ter uma casa legal, ou que tenham vários momentos de prazer disponíveis no dia a dia. E a criança, ela faz muitas vezes com que o prazer fique suspenso. Então, o quanto eu sou capaz de sustentar-me em um lugar e em uma relação quando o bem-estar, quando o prazer e quando as minhas necessidades individuais precisam ficar em suspenso. Porque nossos avós, nossos pais, eles precisaram lutar muito para ter desejo, para existir, para ter necessidades individuais. E foi muito legal criar-se hoje um sujeito que quer desejar, que quer ter vontade, que quer ter valor, que quer existir. Mas existem momentos da vida em que o eu precisará ser dissolvido temporariamente por algo maior. E quanto mais difícil for para o homem e para a mulher entender que o si mesmo não vai existir por um tempo, que a gente vai precisar adiar as nossas gratificações e que o amor nem sempre vai poder ser nutrido, às vezes ele vai precisar se sustentar por si mesmo para a nutrição de algo maior. Se isso é difícil para o homem e para a mulher, vai ser muito difícil sustentar um casamento com a chegada de um filho. E o que eu percebo também sobre essa questão da contextualização, que eu acho muito importante da gente entender, como a Thay falou, né, muito da relação do casal, ela é pautada em idealizações e ela é possível, e essas idealizações a gente consegue ir sustentando elas ao longo do dia a dia. Ah, não, ele não... A gente tem ali um probleminha com divisão de tarefas, mas eu gosto tanto dele. Só que quando chega o bebê, a gente não consegue sustentar
essas fantasias. E o probleminha de divisão de tarefas em casa vira um problemaço, vira tipo uma viga que tá ali prestes a ser demolida. Então, o que a gente precisa olhar também, gente, existem essas fantasias e a gente tá muito na lógica do imaginário e a gente está se desconectando da realidade. A gente precisa entender em que momento estamos da humanidade, como é que é o funcionamento da vida neste planeta, porque eu não sei se vocês perceberam, né, mas tanto a humanidade quanto a vida nesse planeta tem vulcão explodindo, tem tsunami acontecendo, terremoto, tem guerra acontecendo, tem caos, né? E quando a gente entra na maternidade, na paternidade e o bebê chega, é caos. Só que daí eu não quero sentir, eu acho que tá errado. Eu acho que eu não deveria estar sentindo aquilo, eu não deveria estar sozinha nesse lugar, né? Então, no episódio sobre a solidão materna, a gente fala muito sobre isso, né? Que faz parte do processo. Assim como faz parte da vida desastres naturais, caos, mortes, né? A pessoa sofrer a amputação de um membro e ter que aprender a viver a partir daquilo, né? Ou eu vou ficar num estado de vítima achando que aquilo nunca deveria ter acontecido e que braços nunca deveriam ser amputados. Cara, às vezes para salvar a tua vida você vai ter que fazer isso, né? Então, a gente se desconecta da realidade da vida e a gente só não quer passar por aquilo. E é compreensível, ninguém gosta de sofrer, de viver um caos, mas é assim que a vida neste planeta funciona. Existem caos que vão acontecer e que a gente precisa entender como é que a gente faz para se ordenar minimamente e se é possível reconstruir algo. Porque nem sempre é. Como a Thay falou, às vezes o outro não está interessado na reforma. Às vezes ele só queria do jeito que estava antes. Eu não vou fazer, não quero, não acho que faça sentido, né? E aí não dá para reconstruir mesmo. Então é muito importante a gente entender que a nossa sociedade, sim, ela é em sua essência patriarcal. O machismo ainda não, a gente não chegou num ponto onde os homens têm a ânima desenvolvida. Isso não é passar pano para homem, tá? É só reconhecer a realidade, que eles não chegaram num ponto onde eles tenham a ânima desenvolvida em que eles tenham a mesma disposição, o mesmo conhecimento e o mesmo interesse no cuidado, em dinâmicas de cuidado que as mulheres têm. E a gente é sim ensinada a isso. Os homens podem ser ensinados a isso, treinados, aflorado isso de dentro deles, mas hoje, aqui agora, essa não é a realidade. É a realidade da minoria dos homens. Então, se a gente quer estar casada, a gente quer se relacionar com homens, a gente tem que entender que é essa a realidade. Se não fizer sentido para você, não se relacione com homens. Se for uma opção para você, não se relacione com homens. Não vá ter filhos com homens, porque essa é a realidade. Volto a dizer, gente, é passível de transformação. E a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa falar sobre os desconfortos, sobre o que está desequilibrado, sobre o quão caótico é esse momento. Eu já vou dar um spoiler. Tá? Esse caos, ele é a condição da possibilidade de uma transformação. As famílias, o ser humano, ele infelizmente não vai se desenvolver se tiver tudo gostosinho. Na maioria das vezes tem que estar insuportável para o ser humano sair do lugar onde ele está e decidir, né? Não, eu vou olhar para isso e eu vou me colocar num processo de transformação. O que acontece muitas vezes também, eu quero só olhar e plim, tem que transformar, porque o processo eu não aguento não. Eu já entendi por que fica igual. Exatamente. Então, gente, vamos olhar para esse contexto e principalmente hoje, olhem quem são os parceiros de vocês, os parceiros, as parceiras, o que te fez fazer essa escolha, tragam para consciência, porque daí vocês vão entender quais são as projeções que vocês fazem nesse parceiro, né? E entendam essa realidade, o que é possível, o que não é. E assim, algumas coisas a gente tem que aceitar que talvez a Serena vai viver num mundo onde já os homens tenham uma ânima um pouquinho mais aflorada e não tenha que passar por coisas que, né, eu tô passando e sem me colocar numa posição de vitimismo. Simplesmente o que é. Eu ter que ficar ouvindo comentário machista de gente sobre o meu parto, que nem aconteceu ainda. Sim.
sabe? É reconhecer aonde a gente tá. Ajuda muito a gente a suportar, né? A quebradeira, a suportar esse caos e entender até o que tá disponível pra gente viver hoje, aqui e agora. Talvez lá na frente, se a gente trabalhar bem trabalhadinho, reconhecer as nossas sombras, os nossos descendentes vivam uma realidade um pouquinho melhor. Não acho que vão viver uma realidade muito melhor. Eu acho que ainda vai demorar muitas gerações para existir uma realidade muito melhor. Essa que está no nosso imaginário, onde a divisão é igualitária, onde o homem tem toda essa coisa do cuidado aflorada, assim como as mulheres, onde as mulheres, né, não precisam ter medo de sair na rua depois das 18, né? Então, assim, vai ser daqui um tempão, gente. Então, ficar remoendo é se colocar numa posição de vítima, é porque deveria ser assim, porque deveria ser assado, porque eu não deveria estar passando por isso, né? Chore, lamba as tuas feridas e vamos ver o que dá pra fazer, então. E eu acho que é muito individual o olhar que cada mulher vai ter, né, para essa dinâmica do casamento após maternidade. Mas, independente do olhar, não existe transformação possível sem o encontro com a verdade. Então, se você quis escutar esse episódio, é porque em algum momento, quando tu olha para essa temática, tu sente uma dor. Ou a dor do desamparo, ou a dor de ter escolhido um parceiro que não consegue estar disponível emocionalmente, ou a dor, você como parceiro, de ter uma mulher que nunca reconhece o que tu faz. O que a gente queria encorajar vocês aqui é a serem honestos, profundamente honestos com vocês mesmos. Porque para haver uma transformação, eu preciso encarar a verdade. E às vezes essa verdade, ela já estava gritando para mim muito antes de ter esse bebê. Tem algo que a Cami falou que é extremamente importante. O bebê apenas revela muitas dinâmicas que já estavam aí, mas que a gente conseguia não ver. Eu lembro no meu puerpério de ter tido esse insight, que em várias outras situações da minha vida, eu conseguia encontrar formas de criar histórias para mim mesma e de engambelar soluções mais ou menos boas para acomodar as coisas dentro de mim e seguir. E que a maternidade, ela te obriga a enxergar a verdade. Sim. Você enxerga a verdade sobre você mesmo, sobre a sua realidade financeira, sobre os limites e possibilidades do seu corpo. E você se enxerga também como mulher, como mãe, como esposa. Não tem como não se ver. E também não tem como não ver o parceiro que a gente escolheu. Então, muitas verdades da relação já existiam, mas eu conseguia burlar trabalhando um pouquinho mais, ou me anestesiando num final de semana, ou fazendo uma viagem em casal para reacender a chama. E quando vem o bebê e a gente tá impossibilitada em energia, em corpo, de esconder, de colocar paninho bonito em cima das coisas, a verdade emerge. Eu lembro muito claramente que eu presto muita atenção quando as mulheres e os homens reclamam do que tá difícil depois da chegada do bebê. E pegando os relatos deles das sessões anteriores, eu percebo muitas pinceladas dos pontos que agora incomodam muito. É que depois da chegada do bebê, não tem como desver, mas não é só sobre isso, não é só isso que deixa difícil. Então tem as verdades, os defeitos de cada um que emergem, tem a falta de tempo, condição e vontade de nutrir a relação. E tem algo que a gente já falou mais da mulher no episódio anterior, mas também gostaria de trazer dos homens, que é, quando nasce o bebê, existe constelação de arquétipos que não se constelam nessa intensidade sem a gente ser pai ou mãe. Nasce o bebê e nasce a condição de eu me tornar mãe e a condição do homem se tornar pai. Então, na mulher, a gente já explicou que vai constelar o arquétipo da grande mãe com algumas das suas facetas, e isso também vai influenciar a vivência do teu puerpério, da tua relação contigo. Só que isso também acontece no homem. Então, já tem todo o contexto que a Cami trouxe, que os nossos homens ou os nossos meninos que são homens, eles já foram criados numa lógica que o homem tem que performar, eles são amados quando performam, quando entregam resultados. Muitos homens foram criados para serem servidos, para serem cuidados e não para cuidar. Então, muitos são analfabetos em cuidado doméstico, gerenciamento emocional, e muitos ainda aprenderam que ser vulnerável é fraqueza e ter um filho vai te fazer encarar essa vulnerabilidade. Então, muitos homens já não têm instalado o aplicativo do cuidado, muitos não têm o aplicativo da empatia. Tem um estudioso maravilhoso, procure
procurem o termo, ele estuda narcisismo masculino. Não é o narcisismo patológico, mas é o quanto a nossa cultura ainda faz com que muitos homens cresçam achando que eles são superiores, que eles são o centro do mundo, que eles merecem ser vistos, reconhecidos, cuidados, e muitos não são mesmo capazes. Não é maldade, eu atendo homens e eu percebo, muitos não conseguem ver o outro. Eles fazem tudo para a mulher dentro do que eles enxergam, mas muitos são bem cegos. E se eu não consigo enxergar, eu não consigo mudar. E tem um terceiro fator que é o que constela no nascimento de um bebê. No nascimento de um bebê, o homem constela o arquétipo paterno. E ele vai se constelar muito mesclado com a experiência que o pai desse homem e que o ânimos da mãe desse homem tiveram com ele na infância, gestação, primeiros anos. Então, se esse pai ou se o ânimos dessa mãe era indisponível, era autoritário, era silencioso, era emocionalmente frágil ou quebrado, muitas vezes esse homenzinho que vai se tornar pai agora, ele quer fazer diferente. Eu escuto muito dos homens que eu atendo. Eu quero ser diferente do meu pai. Eu quero ser o pai que eu não tive. Alguns conseguem e muitos não, porque não têm recursos. Imaginem cada arquétipo como uma caixa de ferramentas. Se a caixa de ferramentas que ele recebeu do pai, porque quando vem do arquétipo original tem tudo, mas tá ali, tá faltando muitas ferramentas, o homem tem vontade. E eu acredito que é legítima, mas muitas vezes ele não tem repertório emocional, ele não tem ferramenta. E aí o que acontece? A mulher tá ferida, investindo corpo, alma, mente, espírito, conhecimento e tempo em manter um ser humano vivo, em manter uma casa funcionando, uma casa acontecendo. O homem também tá ferido, então muitas vezes o homem indisponível é, na verdade, um menino desorientado, que também sente que tudo que ele tá fazendo não é visto, não é reconhecido, não é valorizado. Então a mulher, com suas mágoas e dores muito reais, muito justificadas e muito legítimas, se fecha de um lado ou acusa e condena, mas se isola emocionalmente. E o homem que acha que está fazendo tudo, mas também acha porque está numa grande cegueira existencial, porque talvez se tornou um grande empresário, mas ainda um menino emocionalmente, ele também se fecha porque ele sente que não é reconhecido, que não é valorizado. Muitos não nomeiam, mas sentem ciúme da relação da mãe com o filho, da doação da mãe com o filho. Aqueles que são muito acostumados a serem servidos se sentem de lado, nocauteados. Aqueles que são menos acostumados a serem servidos, mas são independentões, já costumam olhar só para si, já vão ter muita necessidade de voltar a nutrir seus hobbies, porque eles também precisam existir, porque eles também precisam cuidar deles e vão esquecer o problema. E se o homem que você escolheu for muito regido pelo princípio do prazer, em casa, com a reforma, vai ser tanto desprazer que a primeira atitude vai ser ele querer escapar. E se você muitas vezes tentar conversar e falar que você precisa de ajuda, que você precisa da pessoa, você vai escutar, mas eu preciso cuidar de mim. E isso também pode ser reforçado por profissionais da saúde não preparados. Eu já vi casos de homens regidos por princípio do prazer levarem para terapia que só querem voltar a cantar, só querem voltar a jogar futevôlei, só querem voltar a fazer suas coisas, afinal, eles também existem, eles também precisam se nutrir. Com uma mulher desamparada em casa. Então é muito legal a gente cuidar da gente, só que perceber, na orientação, essa psicóloga, ela disse que ele estava certo, que ele precisava colocar a máscara de oxigênio primeiro nele, porque senão como ele ia cuidar da casa? Olha como a gente tem que tomar cuidado com esses jargões do autoconhecimento. Gente, existem momentos que você vai sim colocar primeiro a máscara em você, mas existem momentos que você são um nós. E que para você colocar minimamente a máscara do oxigênio em você, você tá matando de inanição outras duas pessoas, porque a mulher muitas vezes não vai poder ir buscar a máscara. A mulher que tá ali recém-parida, com filho de 3, 4, 5, 6 meses, ela também tá cansada, ela também tem vontade, ela também queria cuidar de si. Mas a mulher não pode. A mulher, se não tiver uma mãe, uma irmã ou dinheiro para pagar uma rede de apoio, ela não tem a opção nem de sentir
o quanto tá mal, para pensar em fazer algo por si. Essa analista, ela falou: nossa, é muito legítimo isso que você está sentindo e querendo. Inclusive, ela deveria fazer a mesma coisa. Numa situação que a tal ela não tinha condição alguma de No meio fazer alguma daquela coisa. reforma, a gente só precisa tirar uma poeira aqui, Exato. né? Conseguir ir no banheiro ali, sabe? É necessidade muito básica. Então, o que eu percebo muito disso, gente, é essa fantasia de que a gente sempre vai poder e precisar priorizar a gente. Sim. Vai ter momentos que não vai dar. Vai ter momentos que vai ser sofrido, que vai ser difícil, que o meu prazer vai ter que ser postergado, que eu vou poder me encontrar de novo daqui a pouco, mas agora não dá. Agora a gente precisa de uma grande máscara de oxigênio para os 3, para os 4, enfim, quantas pessoas tiverem na tua família, né? Então, assim, não é colocar máscara de oxigênio em mim para depois colocar nos outros. Talvez a tua família esteja precisando de uma grande máscara de oxigênio coletiva. Exato. E isso não é só com você não tem um problema. A gente levantou uns estudos que dizem que 67% dos casais dizem que cai a satisfação conjugal depois da chegada do primeiro filho. E tem um Instituto de Casais no Brasil que fala que 92% das mulheres se sentem emocionalmente sozinhas. E eu queria aproveitar aqui para trazer a frase de uma das nossas co-criadoras. Quando a gente falou sobre esse tema, ela fez o seguinte relato no nosso grupo e pediu para trazer para cá. Parece que eu tenho mais um filho em casa, o meu marido. Ele até ajuda, mas não é sobre louça. Ele não percebe que ele não sente junto. E que quando eu falo, me alcança a fralda, eu já tô fazendo o trabalho dele. Como eu disse, não é sobre lavar louça, é sobre eu não aguentar mais, ser a única a perceber tudo, a única a fazer a gestão emocional do lar, da casa e da criança. Eu escutei o episódio da solidão materna e percebi que foi assim que a minha nasceu. Eu estou acompanhada, mas me sinto invisível. Eu escolhi trazer esse relato porque eu acho que ele mostra o que muitas mulheres vivem e por que os homens não percebem. Porque muitas vezes eles estão ali, de corpo. Muitos acordam junto na madrugada, muitos ajudam a medir febre, muitos fazem mamadeira, muitos trocam fralda. Agora tem uma moda que eu acho maravilhosa, que é que os pais que dão banho, muitos estão ali fazendo muito no operacional do dia a dia. Só que eu acho que precisa sim ser uma mãe e uma mulher para você entender o que realmente significa tudo que tem que ser pensado, sentido e vivido para que a rotina possa acontecer. Então, se existe um homem que divide uma rotina, mas ele não divide o pensar a rotina, ele não pode achar que a mulher não tem motivo para dizer que está cansada, para dizer que se sente invisível, não se sente amada. E é muito engraçado que quando vão explorar essa pesquisa da insatisfação conjugal, as mulheres não falam que elas deixaram de amar. Muitas ainda amam, mas não se sentem amadas, não se sentem vivas. E a pergunta que elas mais trazem na pesquisa é: será que nesse casamento cabe a mulher que eu me tornei? Ou eu só era amada naquela que eu fui, quando eu não trazia tanta demanda, quando eu estava sempre bonita, alegre, faceira? E eu acho, Thay, que aqui entra um outro ponto, né, desse eu era amada por quem eu era. E agora a gente se ama por quem a gente está se transformando, que eu nem sei quem eu sou ainda, Sim. né? Então, existe essa transformação da gente enquanto indivíduos, e é uma fase, gente, de verdade. Quando um filho chega numa relação, essa relação está em risco, sim. Ela entra em risco. Muitas relações que deveriam ter terminado antes dos filhos e que eu não tive força interna, não tive consciência, não tive coragem para bancar, elas vão precisar de um caos muito grande para daí eu não suportar, para ficar insuportável e aí eu romper com essa relação. Então, muitas vezes, né, era
era uma relação falida já antes, mas que eu ficava ali colocando um monte de florzinha em cima daquele cocôzinho. Sim. A gente precisa olhar para isso também. O momento, o nascimento de um filho, né, principalmente o primeiro, é um momento onde sim vai ser colocado à prova. Vai ser colocado à prova tudo aquilo que eu não consegui ver, ou que eu não quis ver antes, ou que eu não achei que era tão grave assim, começa a ficar. E é um momento de revisão. É um momento de revisão e da gente entender se a gente vai suportar essa transformação, porque pode ser que a gente não suporte, pode ser que o parceiro não suporte. E não acho que seja culpa de alguém, mas os dois são responsáveis. E a gente olhar para isso, de que talvez o casamento, eu tenho certeza que vocês estão ouvindo esse podcast para tentar entender o que vocês podem fazer para melhorar a relação, para salvar a relação, né? A gente vai trazer ferramentas de consciência aqui, mas a gente precisa falar também que talvez não tenha salvação. Exatamente, porque como a gente falou, esse bebê, essa criança, ela traz esse encontro. A maternidade, ela desmonta, ela destrói, ela reconstrói, só que ela revela. Quem aceitar o convite de transformação, se a mulher aceitar a matrescência, essa jornada e se transformar em mãe, se o homem aceitar a patrescência, essa jornada, escolher sair da terra do nunca e se transformar em homem, esposo e pai, vocês vão colher inúmeros frutos. É maravilhosa a vida depois que a gente aceita essa jornada. Só que aceitar essa jornada pressupõe que é uma jornada. Pressupõe muito trabalho interno das duas partes. Aquele mito, a mulher adora achar que vai salvar alguém. Aquele mito vai cair por terra no teu puerpério com o nascimento do filho. Se você ainda achava que você muda alguém, que você salva alguém, ou ainda mais que filho segura casamento, tudo isso cai por terra. Só que, apesar do convite chegar numa embalagem que é para vocês dois, cada uma dessas jornadas, ela precisa ser vivida individualmente e ela tem um primeiro pré-requisito. Se vocês não passaram, observem. A vida após filho, ela pede que a gente reconheça e abra mão do nosso ideal. Por mais que você esteja casada há 14 anos, você tem uma fantasia do que é a sua família pós-filhos. Todos temos. Fantasiar faz parte da nossa sobrevivência. E depois que veio o filho e você teve a família oficial, com margarina, com criança junto, você vai confrontar essa fantasia. E o mais difícil nem é chegar à conclusão que talvez eu vou ter que me separar do meu parceiro. O luto mais difícil é o luto da fantasia que eu trago de família. Por quê? Provavelmente a fantasia que a Thay trazia de família tem muito a ver com a história que ela precisou criar dentro dela para suportar tudo que não foi possível na infância dela. E eu botei o meu nome, mas provavelmente a tua fantasia de família também é criada a partir de uma história que tu precisou contar para você, que um dia ia ser feliz e que um dia ia chegar lá e que isso ia acontecer quando você tivesse papai, mamãe e filhinho. E quando vem a vida real, por mais que ela seja muito gostosa, porque tem pessoas que têm um puerpério, uma vida bem gostosa, ela é diferente da fantasia. Então você vai ser chamada a desconstruir a ideia que você tem de família, de casamento, do teu marido, a ideia de mãe que você tinha. Então, na matrescência, todos esses poderosos chefões terão que ser enfrentados, encarados, e são muitos os lutos para que, de fato, você e o teu marido estejam disponíveis um para o outro novamente, pensando agora, depois de tudo, o que fica e o que ainda vale. Então, a gente tem que encarar essa jornada, esse processo e escolher ter as conversas difíceis. Não adianta a gente pegar e criar e ficar falando que estruturalmente, socialmente, os homens não são educados e morrer ali. Se eu estou nesse casamento, eu vou ter que falar. Então, se vocês querem algo prático, resumido em um conselho, comecem a ter, sustentar e repetir, criar oportunidades para conversas difíceis. O que diferencia, na minha visão, um homem de um menino, uma mulher de uma menina, é o quanto existe condição de ter conversa difícil, que significa me ver, nomear
expressar meus sentimentos, minhas necessidades, meus desejos, falar de forma construtiva como eu me sinto com a postura do outro e ter a disposição de escutar tudo isso do outro também, para pensar juntos em acordos de soluções possíveis que precisam ser colocadas em prática. Sim. Então, não existe fórmula mágica. Eu preciso. Uma coisa muito triste hoje, que eu vejo muito, é casais que só conseguem conversar coisa difícil por WhatsApp, por carta. Gente, isso é melhor que nada? Com certeza. Só que quando eu tô conversando aqui com a Camila, pessoalmente algo difícil, tem a parte da palavra, mas eu sinto toda a dificuldade do meu corpo, toda a tensão, a opressão, o medo, até minha pelve se contrai só de imaginar eu tendo uma conversa difícil com Camila. Aí eu vou olhando o olho dela, eu sinto a respiração dela, eu vejo a mensagem corporal dela. Tudo isso é comunicação. Tudo isso já transforma. Eu escolher bancar, tá aqui vulnerável, para falar, para abrir meu coração, me vulnerabilizar e também escutar tudo que vem dela, sem já querer replicar, sem já querer me defender e pensar juntas numa negociação onde eu vou ter que ceder, onde eu também vou ganhar e que eu vou ter que praticar. Vocês percebem como realmente fazendo isso não tem como não mudar alguma coisa? Não tem como não transformar? É claro que casamento não é creche emocional. A gente não vai educar o marido a ser o pai que ele deve ser e que eu sei que ele tem que ser. Não é sobre isso. Mas eu preciso ajudar o outro sair da cegueira. Isso serve para marido e para mulher, porque eu também já vi casamentos com homens extremamente disponíveis emocionalmente e fisicamente e com mulheres presas na terra do nunca. Então, se há amor, ou se há pelo menos o desejo de fazer essa relação durar um pouco mais, precisa haver diálogo construtivo, amoroso, honesto, onde as duas pessoas queiram verdadeiramente ouvir e onde as duas pessoas estejam dispostas a matar o ideal de família e o ideal de bem-estar. De que eu tô aqui para eu ser feliz. E com sorte você me fazer feliz. Esse egoísmo tem que morrer pelo bem do nós. Assim é possível renascer, assim é possível abrir um lugar para um novo. Só que isso tem que ser feito por homens e por mulheres. E é importante perceber também que se você não fizer isso, se você não parar para olhar e reconhecer esse caos e entender que o caos faz parte do processo, reconhecer o que tá ali, o que é seu e o que é do outro, você vai ficar xingando o outro porque ele não faz isso, porque ele não pensa naquilo, porque ele não se interessa, porque ele não faz como eu, porque aí tudo bem, a gente fala, ok, ele não sabe, realmente não sabe, mas geralmente o homem, né? Ele que se vire para aprender. Tudo bem, ele vai ter que se virar para aprender, mas ele vai precisar aprender. Quanto tempo você demorou para aprender o português correto? Quantos anos você demorou para ler, para escrever, para aprender a gramática? Entende? Então, a gente fica reclamando e falando se vira, tem que ir atrás, só que no fundo, eu quero que mude a minha realidade agora. Eu não quero reconhecer que é esse processo de transformação, um processo de aprendizagem, um processo de reconhecer e entender que a reforma precisa ser feita e que ela leva um tempo e que daqui a alguns anos a gente vai ter que olhar de novo para ver se aquela parede pintada daquela cor ainda faz sentido, se aquele lavabo que eu reformei ali realmente deveria estar ali. Hoje ele faz sentido estar ali, aquele lavabo, esse quarto virou escritório, mas hoje faz sentido esse quarto funcionar como escritório? Ou eu preciso alocar ali uma sala, um outro quarto de dormir? Então, por mais que a gente tenha sucesso, o casamento sobreviva, o casamento tenha esse upgrade aí, né, de consciência, a gente vai precisar rever sempre. E vão vir outras crises, porque a gente é pais hoje de um bebezinho pequeno, daqui a pouco eu vou ser pai de uma criança de 10 anos, que é muito diferente de ser pai e mãe de um bebê, que é muito diferente de ser pai e mãe de um adolescente, que é muito
muito diferente de ser pai e mãe de um adulto. Então, isso vai trazer novos caos, novas dores, novos desconfortos, né? E que na nossa dor a gente só quer sair daquele sofrimento aqui e agora e que alguém me diga, se você fizer isso, você nunca mais vai ter problema no teu casamento. Ele vai sobreviver para sempre. Então, pode ser que não termine agora com o teu bebê de 8 meses, mas pode ser que quando tiver uma criança de 10 anos, não resista. Então, é reconhecer, é tentar fazer as tentativas, perceber se o outro tem condições de passar por uma reforma dessa magnitude, porque às vezes eu tenho mais condições. E o outro talvez não tenha condição de andar no mesmo ritmo que ele não tenha interesse, e a partir disso, eu reconhecendo isso e dando tempo para o outro ver, para eu ver se esse outro tem interesse, se ele está se desenvolvendo ou não, para daí eu tomar a minha decisão de sair ou ficar. E aqui eu faço uma pergunta para vocês. Vocês têm coragem de olhar quem é esse outro? Quem é esse outro? Quem ele tem condições de ser? O que ele tem para dar? E principalmente o que eu percebo também hoje em dia, a gente tá sobrecarregado enquanto mulheres, essa é a nossa realidade. E a gente quer que os homens aprendam, eles que se virem para aprender, né? Eu não deveria explicar, isso deveria vir deles, eles que deveriam ter esse interesse, que aprendam. Só que a gente não tá vendo o que eles já sabem fazer. O que eu percebo em muitas relações, tá, é que a gente fica só querendo que o outro se interesse por amamentação do mesmo jeito, se preocupe com a amamentação do mesmo jeito que eu, mas o que ele já tem de potencialidade para agregar aqui, olha, eu tenho isso, você tem isso. Por mais que eu tenha mais, o outro já tem alguma coisa. Então eu percebo até em atendimentos que eu fiz, porque ele não está preocupado com essa medicação que eu vou ter que tomar, mas ele está preocupado lá com o financiamento do carro, ele está vendo de trocar esse carro porque vai precisar de um carro maior e melhor, ele está vendo como é que está a situação financeira, já está olhando para todas as coisas financeiras da casa que não solucionam o teu problema, mas fazem parte da dinâmica familiar, e isso tem que ser levado em consideração. Então, se você é bom com números, se você tem essa habilidade, vai fazer isso, né? Faça isso por nós, faça isso pela nossa família. Só que a gente, em muitos momentos, eu vejo muitas mulheres só lamentando o que eles não fazem, não vendo as potencialidades, e aí a gente só fica querendo que eles desenvolvam as potencialidades e as preocupações e os interesses que eu tenho, e eu não coloco na conta isso também, eu não vejo, eu só acho que é tudo ruim, que ele não sabe nada, que ele não faz nada, por mais que ele faça pouco, ele deve fazer, ele deve ter alguma potencialidade, ele deve ser bom em alguma coisa que você não é tão boa assim e que ele pode ficar como responsabilidade dele, e você não precisa pensar nisso. E para mim é uma surpresa porque eu sempre, como mulher, eu lutei e defendi muito a igualdade de direito, a igualdade de postura, que as mulheres pudessem fazer tudo o que elas quisessem, mas a maternidade, ela escancara algumas diferenças que ainda existem. Não quero falar diferença de gênero, mas diferença de psique. Se psiquicamente eu me reconheço como mulher, se psiquicamente eu me reconheço como homem, eu percebo facilidades e dificuldades comuns no cotidiano. E eu acho que a construção de uma família, e digo construção porque a família ela não é dada, ela se constrói no cotidiano, ela revela essas diferenças. Por mais que existam homens e mulheres interessados, ou quando um está interessado e o outro não, é bem importante que revela essas diferenças, e por isso que eu preciso me perguntar também se há espaço no meu casamento para que o outro seja um outro. Eu acho que esse episódio, ele precisa ser dividido em 2 tipos de público. Aquelas pessoas que realmente estão numa relação abusiva e que costumam duvidar de si mesmas e achar que estão exagerando e que tudo é sobre elas. E se você tem esse padrão, você já deve saber. Então, se conecte aqui, que talvez você precise ter coragem de ver a verdade e perceber que realmente tem um desbalanço e que talvez esse desbalanço seja insustentável. Olhar para a verdade da relação. E existe um outro público desse episódio, que é o público que está numa relação comum, com pessoas que são diferentes, psiquicamente diferentes, que foram criadas para estar no mundo de formas diferentes e que agora dividem uma casa
e dividem um filho e tudo que traz junto. Nesse segundo caso, é muito importante também olhar para a realidade, olhar para quem é você, quem é esse parceiro, o que está pesado, o que está difícil, mas se perguntar se eu dou espaço para que o outro seja ele nesse casamento aqui também, nessa relação, no cuidado com o filho. Quando esse homem se apresenta, eu deixo ele também fazer as coisas do jeito dele? Ele pode trocar do jeito dele? Ele pode dar banho do jeito dele? Ele pode organizar do jeito dele? Ou não? O meu jeito é melhor. Ah, tá, mas é porque eu estudei para isso. Eu sei, meu amor, eu também estudei para isso. Mas existe espaço para quem não quis estudar também existir? E eu acho muito legal que vocês se percebam, através da investigação pessoal, qual é o teu caso. Com coragem, tá? Se você está num desbalanço real, é importante olhar para você procurar recursos, para você se fortalecer, para você se nutrir, para você se amparar e aí você mais lúcida, mais integrada, conseguir tomar uma decisão que você vai conseguir bancar a longo prazo. E se você tem um casamento comum com uma mulher, com as feridas comuns da mulher contemporânea, com um homem, com as feridas comuns do homem contemporâneo, aí o trabalho já é um pouco diferente. Primeiro a gente tenta se enxergar e ver que o que eu estou exigindo é plausível, a dor é real, eu reconheço o que o outro faz, como criar ambientes para conversa. E aí, algumas coisas realmente ajudam, que é procurar a psicoterapia individual, o homem, a mulher ou o casal, terapia familiar, evitar estar o tempo todo abrindo com as pessoas a realidade do seu casamento. E eu não quero dizer aqui que a gente, então tem que sofrer calado, não, mas é procurar com muito zelo. As questões do amor, elas são pérolas da nossa vida. A gente tem que escolher com muito carinho e com muito zelo com quem a gente compartilha, porque tá todo mundo ferido de amor. Não é só você, não sou só eu, não é só a Cami. Nós trazemos muitas feridas do amor e muitas vezes, quando a gente compartilha com outras pessoas que também só estão feridas, muitas vezes a resposta é a partir da ferida delas, de mais desordem. Então, levem isso para os consultórios de análise, procurem pessoas que realmente podem apoiar vocês a ver com clareza e, se for do interesse do casal reconstruir a relação, procurem caminhos possíveis. Agora, se você é o primeiro caso e você acha que tá numa relação bem difícil, eu separei aqui algumas perguntas que eu acho que é importante se fazer. Eu acho muito importante a Thay ter trazido esse ponto, eu acho que é uma coisa essencial, né, que a gente precisa fazer essa diferenciação, que realmente existem relações onde um desbalanço ele é extremamente destrutivo e perigoso, né, que são as famosas relações abusivas. A gente tem que tomar também muito cuidado com quem que a gente compartilha, para quem que a gente pede ajuda, porque eu tenho estudado um pouquinho isso, tenho acompanhado alguns casos, né, e tenho estudado um pouquinho sobre isso, porque, gente, nem sempre a gente vai encontrar no mundo, sai daí, o que você tá fazendo aí ainda? Não é tão simples, nem sempre é tão simples, nem sempre a gente consegue tirar essa mulher dessa situação de violência imediatamente sem gerar um perigo maior para essa mulher, né? Então, a gente precisa ter uma estratégia de sobrevivência para que ela comece a pensar nos passos do que vai ser possível fazer para sair dessa relação com segurança. Então, primeiro, muitas mulheres, eu acho que é bem importante a Thay trazer essas perguntinhas, muitas mulheres não percebem que estão em relações abusivas, não percebem o risco que estão correndo, não percebem que esse outro não só não tem condições de desenvolver essa questão do cuidado dentro de si, como tem toques de crueldade, como tem uma violência perigosa, né? Então, isso tudo a gente também precisa abordar e entender para quem que a gente vai pedir ajuda, porque não é tão simples assim. Se um divórcio num casamento comum, como a Thay falou, já é extremamente complexo, é um processo, eu acompanho vários casos, já passamos por isso, né, Thay? Sim. As camadas de um divórcio, elas vão se revelando aos poucos. E aí tem mais isso, e nossa, e tem isso, e é aquilo, e com filho ainda, é uma outra psique, é uma outra vida ali para gerenciar, são outras camadas que vão aparecendo ali,
Numa relação abusiva, gente, a gente tem a questão da segurança e da sobrevivência, Uhum. que a gente precisa olhar com muito cuidado. Então, muitas vezes a gente ouve, mas o que você tá fazendo aí ainda? É só sair. Não é, gente, às vezes não é. Às vezes a gente simplesmente juntar nossas malinhas e ir embora, a gente coloca a nossa vida em risco por conta desse outro ser quem é, por conta de quem esse outro tem condições de ser. Então a gente precisa tomar muito cuidado, mas o primeiro passo é se fazer perguntas certas para entender se você se enquadra nesse tipo de relação onde é abusivo e perigoso ou se você está vivendo dramas comuns de um relacionamento. E aí a Thay trouxe pra gente, vai trazer pra gente as perguntinhas pra gente se fazer. E independente do que for, a primeira solução não fala do outro. Independente do que for, a primeira solução é cuidar de mim, é voltar para mim mesma, é começar a me nutrir, é me fortalecer, é saber que essa mudança sempre parte da gente, né? E as perguntinhas são as seguintes, gente, pensem com honestidade. Em que momento eu deixei de me sentir vista dentro dessa relação? Em algum momento eu realmente fui vista aqui? O que eu espero desse parceiro que talvez ele nunca tenha sido capaz de oferecer? Em algum momento eu já tive o que eu digo que falta hoje? Eu estou casada com alguém ou com uma fantasia, com uma ideia? O que é amor real para mim hoje e não ontem? Como eu posso me escolher sem me perder no outro? O que eu espero do outro realmente vem do outro ou eu estou esperando o que eu não consigo fazer por mim? Esse casamento, estar nessa relação, apoia o meu florescimento ou exige o meu sacrifício? Porque muitas vezes a gente não percebe, mas desde que a gente começa a relação, para estar nela, algo nosso tem que ficar para fora. Sim, e eu adicionaria, Thay, só mais uma pergunta, que eu acho que vai ajudar bastante a discernir se você tá num lado ou no outro. Eu sinto medo nessa relação? Eu faço ou deixo de fazer alguma coisa por medo? Se sim, é medo do quê ou de quem? Isso vai te ajudar a discernir se você está de um lado ou do outro, né? Se é uma relação abusiva ou se é um drama, né, de um relacionamento conflituoso que está passando por uma turbulência. Ai, perfeita essa pergunta, que ela leva, né, ao ponto, eu preciso esconder, a reflexão que eu ia trazer era essa. Tem relações que desde que elas começaram, elas se sustentam na base de que algo nosso fica para fora. Esse algo nosso pode ser amizades que eu precisei abandonar, mas pode ser uma risada que eu preciso dar mais baixa, um sotaque, um jeito de falar, um sonho, uma vontade. Tem muitas pessoas que vão ficando muito diferentes ao longo da relação, não porque estão evoluindo, mas porque vão percebendo num olhar, numa fala, que para estar ali elas precisam caber. Então eu queria que vocês refletissem assim, desde que começou essa relação, vocês sentem que ali vocês podem ser inteiras ou tem coisas que vocês precisam esconder? Que vocês sentem vergonha? Claro que a gente nunca vai ser totalmente transparente, eu espero que você nunca revele toda a sua individualidade para alguém, que você não tenha essa ideia de fusão. Mas é muito diferente eu sentir que, por exemplo, ai, amiga, não fala isso porque na frente dele, porque ele não pode saber. Ai, não fala que eu comprei tal coisa, não fala que eu fiz tal coisa. E isso significa que eu tô vendendo também uma fantasia e um personagem. E essas são as coisas que a maternidade, ela revela. Sim. E eu acho que por hora seria isso, né? Levar essa reflexão para vocês depois da maternidade, o casamento não se sustenta mais pela paixão. Ele pode se sustentar desde que haja um duplo compromisso com a verdade. Thay, essa palavra ela veio e foi várias vezes durante o episódio. Nem sempre a gente vai sustentar a relação pelo prazer. Depois que o filho chega, gente, muitas vezes é pelo compromisso. Sim, é um amor que ele sabe que terão noites mal dormidas, ele sabe que vocês vão gastar dinheiro, que vocês vão precisar renunciar a muitas coisas, inclusive ao próprio relacionamento em alguns momentos, mas é um amor que sabe que a vida é esse convite constante para reconstruir.
e que enquanto fizer sentido, ambos vão seguir reconstruindo na mesma direção. A gente começou com metáfora e termina com a metáfora de que a vida, o casamento, ele era como um jardim pequeno, bonito e organizado. E que depois da maternidade ele se expande, ele vira um grande terreno com a terra toda revirada, que expõe as raízes e com folhas secas. E diante desse caos, eu e meu companheiro, a gente pode olhar e ver se daqui tem um latifúndio que a gente vai replantar e daqui a alguns anos desfrutar da sombra, porque é anos, ou se agora nada presta, a gente vai vender. Não tem resposta certa, mas algo é certo, se você escolheu ter filho, em algum momento da vida você vai se ver como esse jardim todo revirado. Não tem como fugir disso, porque a vida é transformação. Mas se você vai escolher replantar, ampliar ou descartar, aí é com você. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse episódio traga reflexões, né? A gente não tem pílula mágica, não tem fórmula mágica, né? Mas a gente tem essas perguntas. Eu acho que uma psicóloga, né, que me ensinou muito, ela falou que o principal é a gente saber fazer as perguntas certas e suportar ficar só com as perguntas durante um bom tempo. Então, espero que a gente, através dessas perguntas, né, possa trazer um exercício aí para vocês irem se olhando, irem se percebendo, né, e que vocês consigam olhar para o que é, para o que está também, né, porque tem coisas que são e tem coisas que estão, e consigam trazer, né, essas reflexões e trabalhar nos seus próprios processos, que tenham paciência, né, com os processos. E que suportem aí, né, olhar para o caos que existe e que é inerente. Gente, esse foi o primeiro tema escolhido pelas nossas co-criadoras. Elas também estão desfrutando de encontros ao vivo comigo e com a Cami, vários presentinhos. Amanhã, dia seguinte, a nossa gravação, elas já vão ganhar o segundo presente. Se você também quer co-criar com a gente, escolher episódio, trazer relato, ter encontros ao vivo, receber todos os benefícios dos nossos membros premium, não deixem de olhar no link da nossa bio, como participar, como ser uma co-criadora. E a gente queria também agradecer as nossas co-criadoras queridas por estarem construindo com a gente esse projeto. Ele começou sem vocês, mas eu tenho certeza que toda a dimensão que ele vai chegar e todos os lares que ele vai chegar e as transformações que ele vai propiciar também é um fruto da intenção de vocês de viverem não apenas para si mesmas. Então, obrigada, espero que vocês estejam se beneficiando e que muito mais pessoas possam fazer parte da nossa rede de comunidade Vai Pela Sombra. É isso, gente. Até os próximos episódios. Tchau!